Boa noite, pessoal. A paz do Senhor Jesus Cristo. Esta é a Igreja Invisível e nós estamos na página do Facebook Rema Palavra Revelada. Eu sou o pastor Valmir Reis e nós estamos aqui para mais uma quarta-feira de Escola de Discípulos. Escola de Discípulos, um trabalho oferecido pela Igreja Rema Apostólica. E é muito importante nós estarmos aqui estudando a palavra de Deus junto. Então, abra seu coração e permita que Deus vai falar ao seu coração. Que bênção podermos estar aqui junto com vocês. O pessoal vai se aproximando já. Ana Magalhães já abriu a porta aí da live. Olha a Ana aí, Renata. Tá pensando que a Ana não abre a porta da live? Ela abriu a porta da live. Ana tá crente. Grande Ana Magalhães. Boa noite na paz de Jesus. Boa noite, pastora Renata. Boa noite na paz do Senhor. Quer dizer que a Ana tá crente, Renata? Tá crente, né, Ana? A Ana tá crente agora, né? Graças a Deus. O pessoal vai se aproximando. Adélcio Magalhães. O Adélcio, a Ana. Graças a Deus. O Adélcio já fez aquele pãozinho quentinho, aquele bolo. Adélcio. Adélcio é a sua panificadora Magalhães. Faz tempo que essa panificadora não faz aí um bolo, né? Hein, pastora Renata? Como é que é? A panificadora Magalhães faz tempo que não faz um bolo, né? Ai, meu pai do céu. Aquele bolo de fubá com goiabada por cima, que só o Adélcio sabe fazer. Boa noite, Sérgio! Meu amigo Sérgio, o Baby. Grande Sérgio, boa noite na paz do Senhor Jesus. A turminha tá aí, a turminha fiel de quinta-feira, sempre presente, sempre junto. E é isso aí, Deus sempre nos abençoando. Vai fazer uma dela, você viu? Tá na hora de fazer, né? Tá aquele inverno. Tem que fazer o fubá com goiabada, tem que fazer o crentão, né? Crentão também é gostoso desse frio, tomar um crentão. É uma delícia. Boa noite, Magali, a paz do Senhor Jesus Cristo. O crentão é uma delícia. Boa noite, pessoal. Pessoal, vamos começar devagarzinho. 8h04. Vamos começar. Nós vamos hoje falar sobre o dever dos pais com os filhos. O dever dos pais com os filhos. E nós vamos ver aqui Efésios, capítulo 6, versículo 4. Efésios 6, 4. Amém? Diz assim: pais, não tratem os seus filhos de um jeito que faça com que eles fiquem irritados. Pelo contrário, vocês devem criá-los com a disciplina e os ensinamentos cristãos. Amém? Então o tema hoje é o dever dos pais com os filhos. Boa noite, irmã Maria Pureza. Boa noite, Beth. Boa noite na paz do Senhor Jesus. Pastor Renata, olha a Beth aí, ó. A Beth está viva. A Beth está viva. Apareceu a Beth. Graças a Deus, né? Vamos lá. Boa noite, Vicentinho. Do Crato. Muito frio aí, Vicente. Meu Deus do céu, aqui na Baixada, hoje que deu esquentada, né? O frio foi terrível. Mas, graças a Deus. Então, o dever dos pais, pastor? O dever dos pais com os filhos. O dever dos pais com os filhos. Amém? Então vamos lá. Lembrando vocês que
nós temos aqui um comentário bíblico, amém? De um teólogo, de um autor que é um teólogo, e eu vou facilitar para vocês, esmiuçando esse comentário bíblico aqui. Nós vamos aprender juntos, amém? Nós vamos aprender juntos. O dever dos pais com os filhos, Efésios 6, versículo 4. Vamos lá. Paulo exorta os pais não a exercer sua autoridade, mas a contê-la. Mediante o pátria potestas, o pai podia não só castigar os filhos, mas também vendê-los, escravizá-los, abandoná-los e até mesmo matá-los. Sobretudo, os fracos, doentes e aleijados tinham pouca chance de sobreviver. Amém? Tá? Essa era uma lei que existia ali no Império Romano, chamada pátria potestas. Amém? A autoridade toda para o pai. O pai podia fazer o que bem entendesse com o filho. Amém? Tá? E agora Paulo exorta os pais a não exercer sua autoridade, mas a contê-la. Amém? Fazer que a sua autoridade não extrapole ao ponto de até matar o filho, se fosse o caso. Amém? Tamanha autoridade que esse pai tinha ali no tempo do Império Romano. Mas vamos lá. Paulo, entretanto, ensina que o pai cristão deve imitar outro modelo. Amém? E não esse modelo do pátria potestas. Amém? Tá? Para o cristão, o modelo não era o pátria potestas. Amém? Há um outro modelo, o modelo segundo Deus, segundo Cristo, segundo a palavra de Deus. Amém? A paternidade é derivada de Deus. A paternidade é derivada de Deus. E nós vamos ver 3 versículos aqui, Efésios, capítulo 3, versículo 14 e 15, é um dos versículos que nós vamos ler, tá? A paternidade é derivada de Deus, diz assim: por esse motivo eu me ajoelho diante do Pai, de quem todas as famílias do céu e da terra recebem o seu verdadeiro nome, diante do Pai. Deus é o nosso Pai. Agora, Efésios 4, versículo 6, diz assim, 4, 6. E há somente um Deus e Pai de todos, que é o Senhor de todos, que haja por meio de todos e está em todos. Amém? Este Pai é Deus. Deus é o nosso Pai. Amém? A paternidade é derivada de Deus. Os pais devem cuidar dos filhos como Deus Pai cuida de sua família. Na verdade, é o Senhor quem cria os filhos por intermédio dos pais. Amém? Nós somos aqueles, amém, que seremos usados por Deus para cuidar dos filhos. Porque, na verdade, os nossos filhos pertencem a Deus. Os nossos filhos não são nossos. Essa que é a verdade. Vamos lá. Paulo enfatiza em uma exortação negativa. Amém? Paulo enfatiza a uma exortação negativa. A parte A do versículo 4 diz assim: e vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos. E vós, pais, não provoquei a ira de vossos filhos. Amém? Na versão mais moderna diz: pais, não trate os seus filhos de um jeito que faça com que eles fiquem irritados. A personalidade da criança é frágil e os pais podem abusar de sua autoridade usando ironia e ridicularização. O excesso ou ausência de autoridade provoca ira nos filhos. O excesso ou ausência de autoridade leva os filhos ao desânimo. Cada criança é uma pessoa peculiar e precisa ser respeitada em sua
individualidade. Amém? Eu gostei dessa expressão e eu acho ela muito importante. Cada criança é uma pessoa peculiar. A criança tem a sua peculiaridade, tá? E ela precisa ser respeitada em sua individualidade. Amém? Tantos filhos dentro de uma família, como a criança no geral, amém? Nós temos que tratá-la dentro da sua individualidade. É um ser único, tá? Eles não são iguais. Eles não têm o mesmo jeito e a mesma maneira de pensar, a mesma personalidade. Eles são pessoas diferentes. Nossos filhos ou qualquer outro filho, amém? São pessoas diferentes. São indivíduos que têm a sua individualidade, tá? E isso tem que ser respeitado. Às vezes a gente quer tratar os filhos iguais, quer tratar as crianças iguais, e elas não são iguais. Elas são diferentes, amém? Uma é mais acomedida, a outra é mais brincalhona, a outra é um pouco mais séria, a outra é mais chorosa, amém? Cada criança tem a sua individualidade e ele precisa respeitar essa individualidade da criança. Vamos lá. Os pais podem provocar a ira dos filhos por excesso de proteção ou favoritismo. Quando Isaac revelou preferência por Esaú e Rebeca predileção por Jacó, eles jogaram um filho contra o outro e trouxeram grandes tormentos sobre si mesmo. Amém? Dentro de uma família, isso é muito ruim. Amém? Quando o pai revela que prefere mais um filho do que o outro, amém? E quando há uma diferença de tratamento do pai com o filho e de a mãe com outro filho, isso se torna um problema muito grande, amém? Nós estamos criando filhos que amanhã serão rivais, amém? Serão inimigos um do outro. Essa que é a verdade. A gente não pode criar filhos, amém? Criando essa rivalidade. Nós temos que, o amor tem que ser demonstrado para todos. Quem tem mais de um filho precisa aprender, amém, a administrar o seu amor, amém, para cada um dos seus filhos. Nunca mostre que você tem mais amor por um do que o outro. Tem uma preferência melhor por um pelo outro. Né? Eu prefiro mais meu filho homem. Eu prefiro mais minha filha mulher. Eu prefiro mais o mais velho. Eu prefiro mais o mais novo. Não, eu prefiro mais o filho do meio. Não, querido. Amém? Você tem que tratar todos iguais. Amém? Filho é para ser tratado todos iguais. Quando você demonstra, amém, favoritismo e você demonstra um excesso de proteção mais para um do que para o outro, você pode ter certeza que você vai provocar a ira de um dos seus filhos. Amém? Tá? O grande exemplo foi Isaac com Esaú e Rebeca com Jacó. Amém? Cada um tinha a sua preferência e deu no que deu. Os dois se tornaram rivais, amém? Chegaram até o ponto de ser inimigo um do outro. Amém? Vamos para outro ponto. Há pais que provocam a ira em seus filhos, revelando o contínuo descontentamento com o desempenho deles. Os filhos não conseguem agradar os pais em nada. Semelhantemente, os pais provocam ira dos filhos por não reconhecer as diferenças entre eles. Cada filho é um universo distinto. Amém? Tá? Amado, você tem que tomar muito cuidado com o teu descontentamento com o teu filho, sabe? Às vezes você tem um descontentamento exagerado com o teu filho, tá? E aí isso vai resultar no desempenho deles, tá certo? Tá? Então, procura trabalhar o contentamento com o teu filho, procura, amém, buscar o contentamento com ele. Se tiver alguma coisa para corrigir, corrija, amém? Mas demonstre seu amor, seu carinho e o seu contentamento por ele. Mostre para o teu filho que ele é querido, que ele é amado,
amém? Que ele tem falhas, sim, ele erra, sim, amém? Mas mesmo assim, você o ama, você o respeita, amém? Você conhece as fraquezas dele e você sempre vai procurar demonstrar um amor, amém? Que revele para o teu filho que, independente da sua fraqueza, independente da sua fragilidade, amém? Você está feliz com a presença dele. Você está contente com a vida dele. Amém? Pastor Renato, você quer falar alguma coisa, filho? Não, pode continuar. Diante de tudo que eu estou falando? Tá? Tem pai que, mais que o filho faça, o pai não se sente agradável pelo filho. Amém? Não consegue se agradar do filho. Oh, meu amado, teu filho tem limites. Teu filho não é o máximo, mas também não é o mínimo. Sabe? Reconheça quando o teu filho procura te agradar. Reconheça que o teu filho, às vezes, ele não dá o máximo que você gostaria, mas ele tem te dado, mesmo que seja um pouco que ele te ofereça, mesmo que seja um pouco de que ele te dá, reconheça isso na vida do teu filho. Reconheça esse pouco na vida do teu filho. Amém? Isso é muito importante para ele. Tá? Outra forma de provocar a ira dos filhos é o silêncio gélido, a falta de diálogo. Amém? Isso mata o filho, né? Pode falar, pastora. Verdade. Tem muito pai e mãe que conversa muito com outros jovens, né? Conversa com todo mundo. Mas quando chega em casa, ele não tem aquela sensibilidade de sentar com o filho e ouvir o filho, né? Às vezes o pai só quer falar, mas ele não quer sentar para também ouvir o filho. E às vezes o filho quer falar alguma coisa, o filho quer, entendeu, chamar a atenção dele, entendeu, fazer ele enxergar aonde ele está errando com o filho, e o pai às vezes não consegue ter essa humildade de sentar e ouvir, entendeu, pastor? As críticas do filho ou da filha, né? Entendeu? Quer dizer, ele cria um bloqueio, entendeu? Tem muito pai e mãe que fala, não, só eu que falo, você tem que ouvir. Você é filho, então você tem que ouvir e acabou. E não é assim, né? Se o filho já é adulto, né? Já tem um entendimento, tem que sentar para ouvir. Tem pai, às vezes também tem mãe, que gasta muito tempo, amém, com outra coisa e não prioriza o seu filho. Tá? Essa que é a verdade. Gasta muito tempo com o trabalho, gasta muito tempo com outros afazeres, amém? E não gasta nenhum tempo de conversa com o filho. Tá? Eu vou ser sincero com você, meu irmão. Teu filho quer conversar contigo. Teu filho quer ter você como teu amigo ou como tua amiga, minha irmã. Um amigo dele, Amém? né? Tá? Se você não for amigo do teu filho, se você não for amiga da tua filha, ela vai encontrar os amigos lá fora. E depois não reclame. Amém? Se eles receberem uma má influência. Tá? Muitas das vezes o filho traz um vício para dentro de casa. Muitas vezes o filho ou uma filha, amém, cai de algum problema que ele traz lá de fora, por causa da influência de um amigo. Tá? E por quê? Porque esse pai e essa mãe nunca abraçou seu filho, nunca beijou seu filho e nunca conversou com seu filho. Amém? Tá? Quantos filhos e quantas filhas, amém, às vezes reclamam até para mim, pai, ô pastor, o meu pai nunca me deu um beijo, a minha mãe nunca me abraçou, sabe? Meu pai nunca me abraçou, nunca me beijou, meu pai nunca perguntou como é que eu estava, amém? Meu pai e minha mãe nunca se interessou com as minhas notas da escola. Oh, meu irmão e minha irmã, você está esperando teu filho mendigar isso de você? Sendo que isso é uma obrigação sua. Amém? Dá um abraço no teu filho, perguntar para o teu filho como é que ele está, se ele está tendo alguma dificuldade em alguma matéria na escola, na faculdade. Amém? Teu filho precisa de você. Ele precisa que você, amém, sabe, tenha um diálogo com ele, tenha uma conversa com ele. Tá? Vamos lá. Esse foi o principal abismo que Davi cavou no seu relacionamento com seu filho Absalão. Os pais podem provocar ira nos filhos por meio de palavras ásperas ou de agressão física. Finalmente, os pais podem provocar ira nos filhos por falta de consciência na vida
e na disciplina. Os pais devem ser espelhos dos filhos e não carrascos deles. Olha, nunca amaldiçoe teu filho, amém? Nunca chame teu filho de desgraçado, sabe? Nunca xingue o teu filho, tá? Teu filho pode fazer alguma coisa errada, às vezes ele pode ficar um pouco mal criado por você, amém? Mas se contenha, porque eu vou te dizer uma coisa, uma palavra do teu filho contigo tem um peso, mas um peso muito pequeno, mas uma palavra tua tem um peso muito grande. E se essa palavra for uma palavra de maldição, for uma palavra, amém, de ofensa, olha, querido, isso é como uma marreta na cabeça de um prego pequenininho, amém? Sabe, já viu o peso de uma marreta? Você pega uma marreta e pega um prego fino e pequenininho e dá uma marretada no prego e você vai ver como vai ficar o prego. Muitas das vezes é a tua palavra para com teu filho. Amém? Meça o peso da tua palavra. Tua palavra tem um peso. Então, tome cuidado com o que você fala com seu filho. Amém? No diálogo com o teu filho, coloque todo o amor que você puder colocar, amém, nesse diálogo. Joga fora a raiva, contenha a raiva, sabe? Porque mais que ele faça para você, amém, você tem muito mais peso do que ele nessa relação, tá certo? Uma palavra dele não te machuca, o tanto que uma palavra tua vai machucar ele, tá? Vamos lá. William Hendrickson, nessa mesma linha de pensamento, aborda 6 atitudes dos pais que provocam ira nos filhos. Primeiro, excesso de proteção. Segundo, favoritismo. Terceiro, desestimulo. Quarto, não reconhecimento do fato que o filho está crescendo e, portanto, tem o direito de ter suas próprias ideias e de que não precisa ser uma cópia exata do pai para ter êxito na vida. Isso aqui é muito interessante. Amém? Vou repetir. Amém? O pai precisa reconhecer o fato de que o filho está crescendo e, portanto, ele tem o direito de ter suas próprias ideias. Amém? E de que não precisa ser uma cópia exata do pai para ter êxito na vida. Amém? O teu filho não é um robô igual a você. O teu filho tem personalidade própria. E na medida que ele vai crescendo, você precisa se aperceber e entender o crescimento do teu filho. Amém? Teu filho vai adquirir ideias, às vezes, diferentes da tua. Amém? Mas ele continua sendo teu filho. Amém? As principais características tua, ele vai carregar. Amém? Mas em matéria de ideias e de pensamentos, ele vai ter muita diferença, às vezes, em relação a você. Às vezes nem tanto. Amém? Mas você reconheça isso. Ele não é igual a você. Ele não é uma cópia exata de você. Amém? Tá? Ele tem a sua própria personalidade e o seu próprio jeito de ser. Tá? Quinta atitude de um pai que provoca a ira do filho: negligência. Sexta atitude: palavras ásperas e crueldade física. Amém? Paulo ressalta são as exultações positivas. Paulo destaca 4 coisas. Amém? Tá? Quanto às exortações positivas, Paulo destaca 4 coisas. Em primeiro lugar, parte B do versículo 4. Amém? Os pais devem cuidar da vida física e emocional dos filhos. Pelo contrário, vocês devem criá-los. Amém? É o pai e a mãe que cria o seu filho, que vai criar o seu filho, que vai cuidar da sua vida física e emocional. Amém? A palavra grega ektrefou, criar, quer dizer nutrir, alimentar. É a mesma palavra que aparece em Efésios 5, 29.
Amém? Efésios 5:29 diz assim, olha. 5:29. Ó, porque ninguém odeia o seu próprio corpo, pelo contrário, cada um alimenta e cuida do seu corpo, como Cristo faz com a igreja. Amém? Tá? Calvino traduziu essa expressão por sejam acalentados com afeição. Sejam acalentados com afeição. Hendricks traduziu por tratai deles com brandura. As crianças precisam de segurança, limites, amor e encorajamento. Os filhos não precisam só de roupas, remédios, teto, educação, mas também de afeto, amor e encorajamento. Amém? Aleluia. Os filhos precisam que o pai aponte os limites, que o pai mostre para os filhos, amém? Aleluia. Quais são os seus limites? Quando um pai revela isso para o filho se sente amado, se sente querido, amém? Aleluia. Isso é uma honra para o filho. Quando o pai revela os seus limites, aleluia. Isso é muito importante. Às vezes o pai, ele acha que educar um filho, ele acha que criar um filho é só dar comida e roupa. Você está muito enganado, querido. Amém? Aleluia. O que o teu filho quer é afeição, ele quer afeto, ele quer carinho. Amém? Isso. Ele quer amor, sabe? Ele quer encorajamento. Ele quer que você, sabe, passe para ele encorajamento. Tem pai que vai falar com o filho, em vez de passar encorajamento, ele faz o filho recuar. Amém? Torna o filho dele medroso, porque o pai é tão rude no tratamento com o filho, que o filho, em vez de ser corajoso, ele se torna um medroso, porque o próprio pai, amém, espanca ele com palavras. Amém? Tem filhos que são espancados com palavras negativas. Amém? Sabe? Encoraja o teu filho. Fala para o teu filho que ele tem capacidade. Fala para o teu filho, reconheça a capacidade do teu filho. Isso é muito importante. Amém? Dá um abraço no teu filho, dá um carinho no teu filho, dá um beijo no teu filho. Amém? Diga para o teu filho, não é vergonha não. Diga para ele que você o ama, que você o respeita, que você quer ver o bem dele, quer ver o melhor dele. Amém? Bênçãos na vida do filho, né? Isso. Profetiza bênção, fala que ele é uma bênção, né, pastor? Isso. Entendeu? Que Deus ama ele, entendeu? Que ele também o ama, independente dele estar na mesma fé ou não, né, pastor? Isso. Eu continuo amando, né? Entendeu? Elogia o filho, coloca a autoestima dele lá em cima, né? Nunca, como é que fala? Põe o teu filho para baixo, né? Você não vale nada, você não vai sair disso, porque existe um mago a qualquer um. Mato. Não, filho, eu acredito em você, eu sei que você vai conseguir. Eu confio em você. Isso, eu sei que Deus vai fazer, entendeu? Deus vai realizar através da tua vida. Isso, filho, você vai conseguir. Você vai sair dessa situação. Filho, você é muito importante. Amém? Sabe? Essas palavras de encorajamento são importantes para o teu filho. Tá? Cuidado para não tornar o teu filho medroso, sabe? Com palavras de desencorajamento. Tá? Então, em primeiro lugar, tá aí, ó. Os pais devem cuidar da vida física e emocional dos filhos. Em segundo lugar, os pais precisam treinar os filhos por meio da disciplina. Amém? Tá? Versículo 4, a parte C do versículo de Efésios 6, diz assim, ó, depois do criai-os, né? Pelo contrário, vocês devem criá-los com a disciplina. Disciplina. Aleluia. Vamos lá. A palavra grega, paideia, disciplina, tem o sentido de treinamento por meio da disciplina. A disciplina se dá por meio de regras e normas de recompensa
e, se necessário, de castigo, tá? Só pode disciplinar, quer dizer, fazer discípulo, quem tem domínio próprio. Que direito tem um pai de disciplinar o filho se ele mesmo precisa ser disciplinado? Amém? Russell Shedd diz que a palavra paideia, em grego, representa o treinamento que produz uma reação automática no filho, de modo que, quando o pai chama, ele vem. Amém? Aleluia. Vamos ver alguns versículos para complementar. É uma geração muito difícil, né, Vicente? É uma geração muito difícil, muito indisciplinada, tá? Tá certo? E isso eu vou dizer o porquê. Muitas das vezes, a culpa é do próprio pai e da própria mãe, tá? Eu não vou generalizar, tá? Eu não vou generalizar. Mas se você deixar o teu filho muito solto, tá? Principalmente, se você não conversar com o teu filho em relação, amém? Como foi o dia dele na escola, tá? No colégio, tá? Se o teu filho vier com toda a carga do que ele aprende na escola, tá? Amém? Porque, infelizmente, a escola hoje gera filhos rebeldes. E deseducam os nossos filhos. Amém? Você educa teu filho na tua casa, Isso aí, deseduca. tá? E hoje o mundo e a escola deseduca ele, tá? Então você precisa, você conversar com teu filho, principalmente do que ele tem aprendido na escola, tá? Porque o que se ensina na escola hoje, amém, tá? É realmente o contrário àquilo que os pais ensinam dentro de casa. Por isso que muitas das vezes você tem um filho diferente, amém? Porque você educa de um jeito e ele está criando outro hábito e outro costume, tá? Porque, infelizmente, as escolas hoje estão deseducando nossos filhos. E desvalorizando Tá. os pais, viu? Isso. Desvalorizando Porque os pais. há uma doutrina dentro das escolas que é uma doutrina que trabalha contra a família, tá? A destruição da família. Então, o pai tem que ficar muito alerta, amém? Sabe, do que o filho tem aprendido na escola, tá? Essa que é a verdade. Vamos lá. Provérbios 13, 24. Isso. Provérbios 13, 24. Diz assim: quem não castiga o filho não ama. Quem ama o filho castiga enquanto é tempo. Amém? Tá? Castigar aqui não é dar cacetada no filho. Tá? Amém? Não é castigar. Castigar aqui não é bater. Amém? Não é espancar. Tá? Amém? Mas não é fazer isso. Castigar é colocar limites para o filho. Tá? E às vezes, tirar alguma coisa, amém, que ele acha bom por um tempo, para ele sentir falta. Amém? Tá? Às vezes o filho tem tudo na mão. Às vezes o filho tem até demais, tá? E começa a te desrespeitar. Se você tira dele algo que ele valoriza muito, isso é uma disciplina. E isso vale mais do que um espancamento. Amém? Então você precisa aprender a disciplinar o teu filho. Amém? Colocar regras na vida dele. Limites na vida do teu filho. Tá? Essa que é a verdade. A Bíblia, quando fala castigar aqui, é disciplinar. Amém? É colocar limites na vida do filho. Tá? Provérbios 22, 15. É natural que as crianças façam tolices, mas a correção as ensinará a se comportarem. Amém? Corrija o teu filho naquilo que você tem que corrigir. Às vezes, amém, você vai ter que ter uma palavra dura. Às vezes,
você vai ter que confrontar o teu filho. Amém? Não tenha medo de confrontar o teu filho. É melhor você confrontar o teu filho do que ele estar submisso, amém? Tá? Ao indivíduo, a uma pessoa, tá? Que vai fazer tudo por ele, tá? Mas vai levar ele pelo caminho mau, porque ele é um mau exemplo. Tá? Na rua, tá cheio de gente querendo adotar o teu filho. Tá? Amém? Tá? Mas você precisa aprender a confrontar o teu filho. Aprender a educar o teu filho. Tá? Aleluia. A correção as ensinará a se comportar. Quando é que você corrige um filho? Quando você vê alguma coisa errada na vida dele. Chama a atenção dele. Amém? Mostre para ele o que está errado e mostre o caminho certo. Amém? Mostre o erro, mas também mostre o caminho certo para o teu filho. Tá? Provérbios 23, 13 e 14. Provérbios 23, 13 e 14. Diz assim: não deixe de corrigir a criança. Umas palmadas não a matarão. Para dizer a verdade, porém poderão até livrá-lo da morte. Amém? Aleluia. Eu uso essa expressão, umas palmadas não a matarão. Tá? Eu digo que você ser fortes nas palavras. Ser firme na palavra. Amém? Isso. Às vezes vai machucar o filho, mas vai fazer bem para ele. Amém? Tá? Você ser duro com o filho. Não é você espancar o teu filho. É você ser duro com ele. Corrigir teu filho com dureza. Amém? Mostrando para ele que aquilo está errado. Que aquilo não pode fazer. Que se ele fizer, ele vai ter prejuízo. Se ele fizer, vai acontecer alguma coisa ruim na vida dele. Vai ter consequência. Tá? Provérbio 19, 15. Qual foi o antes que você leu? Provérbios 23, 13 e 14. Agora é Provérbio 19, 15. Quem é preguiçoso e dorminhoco acabará passando fome. Amém? Quem é preguiçoso e dorminhoco acabará passando fome. Isso aqui é uma exortação, né? Amém? Para os filhos que é preguiçoso demais. Que é dorminhoco. Amém? Precisa ter atividades, precisa se reativar. Né? Dê atividade para o teu filho. Dá trabalho para o teu filho. Isso aí. Amém? Tá? Pastor, quando é que tem que colocar uma filha para lavar louça em casa? Cedo. Logo cedo, meu irmão. 8, 9 anos. Já põe a tua filha para lavar uma louça. Tá? Já vai ensinando como cozinhar, como lavar uma louça, como limpar um quarto, amém? Limpar a casa. Passa a responsabilidade para o teu filho, para tua filha, cedo. Dá a responsabilidade para o teu filho cedo. Amém? Às vezes você tem aquela desculpinha. Eu não vou fazer o que a minha mãe fez comigo. Eu não vou fazer o que o meu pai fez comigo. Me colocou muito cedo, me deu para trabalhar, para me dar a responsabilidade. Tá. Depois cria um filho e uma filha preguiçosa. Não reclame. Não reclame. Tá? Se o teu filho é preguiçoso do minhoco hoje, tá? Foi falta de disciplina quando ele tinha 8 anos. Quando tinha 7, 8 anos, 9 anos. Tá? Você aí na esperança de educar o teu filho melhor do que teu pai e a tua mãe, amém? E ainda teve a petulância de dizer: não vou fazer o que a minha mãe fez comigo. Não vou fazer o que o meu pai fez comigo. Amém? Hoje você tem um filho e uma filha grande que não sabe nem arrumar uma cama, porque você não educou ela a arrumar uma cama no tempo certo e na idade certa. Amém? Tá? Quanto mais cedo você colocar o teu filho para fazer uma coisa dentro de casa, amém? Mais cedo ele vai adquirir responsabilidade.
habilidade. Amém? Então tá aí. Provérbios 19 e 15. Vamos lá. Terceiro tópico. Aleluia. Nós estamos no terceiro tópico agora. Nós estamos falando sobre, amém, as exortações positivas de Paulo. Paulo destaca 4 exortações positivas. Em terceiro lugar, os pais precisam encorajar os filhos através da palavra, da instrução. Amém? Efésios 6, versículo 4, a parte D de Efésios 6, versículo 4. Tá? Então diz assim, Efésios 6, versículo 4, a parte D. Amém? Pelo contrário, vocês devem criá-los com a disciplina e os ensinamentos cristãos. Amém? Tá? Teus filhos precisam de encorajamento dentro da palavra de Deus, dentro da palavra e da instrução do ensinamento de Cristo. A palavra grega, neutesia, admoestação, quer dizer educação verbal. É educar eficazmente por meio da palavra falada, seja de ensino, seja de advertência, ou seja de estímulo. Se houver apenas advertência, os filhos ficam apenas desanimados. Se houver apenas estímulo, eles ficam mimados. Esse equilíbrio entre advertência e estímulo é fundamental para a educação dos filhos. Amém? Aleluia. Adverti-los, né? Adverti-los e estimulá-los, tá? Isso é fundamental para a educação dos filhos, tá certo? Aleluia. Você não quer um filho desanimado, quer? E nem muito menos mimado, não é verdade? Então encontre esse equilíbrio entre advertência e estímulo, tá? Porque isso é importante na educação dos filhos, tá certo? Às vezes você tem um filho desanimado, amém? Porque você educou ele só com advertência. Às vezes você tem um filho mimado, porque você só estimulou ele. E nunca advertiu, nunca colocou regra, nunca falou a verdade para o teu filho, tá? Russell Shedd diz que essa palavra, noutesia, quer dizer que os filhos devem começar, desde pequenininhos, a distinguir entre o que é certo e o que é errado. Devem ser instruídos acerca do que é certo e errado, segundo o que Deus fala em sua palavra. Amém? O filho precisa aprender, amém? Sabe, o que é certo, o que é errado. E quanto mais cedo você aprendeu, ensinar o teu filho, amém? E mais cedo ele aprender isso, mais educado o teu filho será. Amém? Mais equilibrado teu filho será. Tá? Então esse é o terceiro. Amém? Os pais precisam encorajar os filhos através da instrução da palavra de Deus. Em quarto lugar, os pais são responsáveis pela educação cristã dos filhos. Amém? Educação cristã dos filhos. A parte E do versículo 4 diz assim: ensinamentos cristãos. Amém? Cristãos. De Cristo. Amém? De Cristo. Tá? Aleluia. A expressão do Senhor, ou cristã, ou cristão, ou de Cristo, tá? Revela que os responsáveis pela educação cristã dos filhos não são o Estado, a escola, nem mesmo a igreja, mas os próprios pais. Aí entra você, Renata, porque você, como lida com o departamento infantil, amém? O que você percebe, amém, na relação de pai e mãe e a educação cristã dentro de casa? O que você percebe? A maioria dos pais cristãos, eu estou falando dos cristãos que levam os filhos para a igreja, não é isso, pastor? Isso. Eu vejo
um desinteresse total. Nem todos você dá aula, você passa para os pais, passa para as mães, mas eles não dão acompanhamento. Não é responsabilidade Fica difícil. nem do Estado, nem da escola, nem da igreja, a educação dos teus filhos, tá? Inclusive a educação cristã. Educação espiritual, tá? Amém? Quem tem que discipular o filho é o pai e a mãe. Tá? O pai e a mãe têm que ter no seu filho o seu primeiro discípulo. Tá? Amém? Às vezes o pai e a mãe jogam toda a responsabilidade do discipulado do filho na igreja. Assim como ele joga toda a educação, amém, do filho para a escola. Tá? Tá errado. Você é o professor do teu filho, tá? Amém? Você é o professor do teu filho, porque você vai ser a imagem que o teu filho vai ter. Você é o espelho do teu filho, tá? Amém? Você precisa aprender isso. Você é o discipulador do teu filho. Em relação à vida e em relação à vida dele com Deus. A vida dele com o mundo e a vida dele com Deus, tá? Essa que é a verdade. Fala mais alguma coisa aí, pastora, da tua experiência. Então, eu fui criada só com pai, sem mãe, né? Tudo direitinho, mas o meu pai, ele nunca permitiu ninguém instruir a gente. E meu pai também nunca deixou espaço nenhum, pastor, para tia, para ninguém entrar na minha casa e querer instruir a gente. Toda a instrução que eu recebi foi do meu pai. Toda. Entendeu, pastor? Toda. Entendeu? Desde pequena até adulta. Tá entendendo? Meu pai sempre sentava com a gente. Sentava, ele abria o jogo, falava como era a vida, como ele queria, entendeu? E ele dava as normas e as regras. E era daquele jeito. O olhar do meu pai já dizia tudo. Não precisava nem ele abrir a boca. Isso. Meu pai sempre ensinou, e meu pai ele não era evangélico, mas ele dizia, a fé de vocês tem que estar em Deus. Meu pai dizia, não é imagem, não é isso, não é aquilo que vai ajudar vocês, é Deus. Meu pai sempre nos orientou a buscar a Deus. Exatamente. Entendeu? Em tudo, espiritual, entendeu? Física, material, ensinava a gente a ser uma boa dona de casa. Trabalha lá fora, sim. Tem que estudar, tem que trabalhar, tem. Mas suas obrigações dentro de casa você tem que fazer. Tem que aprender a lavar, passar, arrumar e cozinhar. Meu pai dizia isso. Exatamente. Entendeu? Tá. Olha que interessante. Ó. Sobre a economia divina, os filhos pertencem antes e acima de tudo aos pais. Por detrás dos pais está o Senhor. Isso. Amém? Ele é o mestre e o administrador da disciplina. Tá? A preocupação básica do pai, dos pais, não é apenas que seus filhos se submetam a eles, mas que cheguem a conhecer o Senhor. É responsabilidade do pai e da mãe, amém? Fazer que o seu filho conheça Jesus, amém? Tá? O pai e a mãe têm que ser o discipulador do seu filho, tá? A fim de obedecê-lo de todo o coração, tá? Deuteronômio 6, versículo 4 ao versículo 8, tá? Isso, procura para nós aí, pastora. Enquanto eu encerro aqui o assunto, ó. Os pais devem se preocupar mais com a lealdade dos filhos a Cristo do que qualquer outra coisa, mas até mesmo do que com a saúde, com o vigor e o brilho intelectual deles, com a prosperidade material, com a posição social ou com que não sofram grandes tristezas e infortúnios. Tá bem? Eu vou repetir isso aqui, ó. Os pais devem se preocupar mais com a lealdade dos filhos a Cristo do que com qualquer outra coisa, mais até mesmo do que com a saúde, com o vigor e o brilho intelectual deles, mais do que com a prosperidade material, mais do que com a posição social, ou com que não sofram grandes tristezas e infortúnio. Concordo com William Hendrickson,
quando diz que toda a atmosfera em que a educação é transmitida deve ser tal que o Senhor possa pôr sobre ela seu selo de aprovação, uma vez que o próprio cerne da educação cristã é este: conduzir o coração dos filhos ao coração do seu Salvador. Amém? Aleluia. É papel do pai e da mãe conduzir o coração do filho ao coração de Deus. Amém? Vamos lá, pastor, Deuteronômio 6, 4 a 8. Escutem, povo de Israel, o Senhor. E somente o Senhor é o nosso Deus. Portanto, amem ao Senhor, nosso Deus, com todo o coração, com toda a alma e com todas as forças. Guardem sempre no coração as leis que eu estou lhe dando hoje, e não deixem de ensiná-las aos seus filhos. Repitam essas leis em casa e fora de casa, quando se deitarem e quando se levantarem. Amarre essas leis nos braços e na testa, para não as esquecerem. E o nome? E as escrevam nos batentes das portas das suas casas e nos seus portões. Amém? É a responsabilidade do pai e da mãe. Olha o versículo 7. E não deixe de ensiná-las aos seus filhos. Amém? Tá? É a obrigação do pai e da mãe. Você é o discipulador do teu filho. Tá? Amém? Aleluia. Às vezes você está esperando da igreja uma coisa que é tua, que você tem que fazer. Amém? Tá? Tem muito pai, tem muita mãe relaxada, sabe? Entrega o filho para ser educado pela escola, entrega o filho para ser discipulado pela igreja. Amém? Tá? E aí, querido, e aí o filho não está do jeito que ele quer, ele vai culpar vai culpar a escola, vai culpar a igreja, tá? E o culpado é simplesmente ele, ou ela, ou eles, que foram negligentes na educação dos seus filhos. Amém? Que Deus abençoe a vida de vocês. Está aí a responsabilidade, o dever do pai e da mãe com os filhos. Amém? Pastora Renata, vamos encerrar? Faz uma oração. Senhor, meu Deus, queremos te louvar, te agradecer, Senhor, por este ensinamento. Que nós possamos, Deus amado, como pais, instruir os nossos filhos, Senhor. Que nós possamos ter sabedoria para lidar com os nossos filhos. Pai querido, nos ajuda, Pai. Que nós possamos ser afetuosos, que possamos ser amorosos com os nossos filhos, que possamos também, Senhor, encorajar os nossos filhos, Pai. E aqueles pais, Deus, que precisam pedir perdão para os seus filhos, precisam reconciliar com os seus filhos. Que o Espírito Santo toque, que o Espírito Santo abra os corações, Senhor, para que eles possam entender a importância do perdão, Senhor, a importância da reconciliação com os seus filhos, Pai. Eu quero te louvar, quero te agradecer, no nome de Jesus. Amém. Amém. Papai, mamãe, amém, assuma a tua responsabilidade. Não entrega o teu filho na mão de outro. Amém? Se você não educar, se você não discipular, vão educar e vão discipular do jeito deles, segundo a cabeça deles. Amém? Cumpra a tua responsabilidade. Tá certo? Tá? Você é a imagem que o teu filho está enxergando. É em você que teu filho e tua filha se espelham. Tá certo? Então, passa uma boa imagem para o teu filho. Passa uma boa imagem para a tua filha. Amém? Não esqueça de dar um beijo no seu filho, de dar um abraço no teu filho. Só um abraço, pastor, já fala tudo. Isso. Só um abraço, tá? Já fala tudo. Não esqueça de dar carinho para o teu filho. Tá certo? Teu filho precisa de um abraço teu. Tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus derrame muitas bênçãos sobre a vida de todos vocês. Que a graça do Senhor Jesus, grande amor de Deus, com as santas consolações do Espírito Santo, esteja sobre todo o povo de Deus, e todo o povo de Deus diga amém. 1, 2, 3. Vitória!
vitória, vitória. Vitória com glória, triunfo. Tchau, pessoal. Até segunda-feira, se Deus disser que sim.